Você já tentou utilizar um aplicativo e ele travou? Tentou apertar o botão do aplicativo e o aplicativo não funcionou? Ou até mesmo já recebeu uma cobrança errada no seu cartão porque o sistema ele calculou errado a forma de pagamento ou qualquer coisa do tipo? Eu tenho certeza que uma dessas coisas já deve ter acontecido com você, aí você pegou, fechou o aplicativo, xingou o aplicativo e todo mundo que já fez ele e deve ter pensado talvez será que existe uma profissão que garante que esse tipo de erro não chega até o usuário final? E é muito interessante porque sim, existe uma profissão que é feita somente para garantir que esse tipo de problema não chegue na pessoa que vai utilizar o famoso usuário do sistema. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma área que poucas pessoas conhecem, uma área que poucas pessoas falam de verdade, a área de QA. Se você não me conhece, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há mais de 10 anos, já trabalhei no Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos, no Canadá, sou líder de QA, já contratei muito QA e também já coloquei muito QA no mercado de trabalho, fiz eles crescerem alcançando salários até em dólar. Se você quer aprender mais sobre a área de teste de qualidade de software, não se esqueça de se inscrever, que aqui na Lumistech a gente posta vídeos todos os dias sobre isso e também deixa seu like para ajudar a gente. Bem, vamos falar um pouquinho mais dessa área que pouquíssima pessoa conhece e que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai curtir. Bora nessa! Seguinte, né? Eu vou falar sobre QA, que é uma área de profissão de TI que ninguém te contou que existe e que pode ser exatamente o que você está procurando. E eu tenho certeza que você aí do outro lado deve estar pensando, poxa, mas essa área é tão incrível, por que eu nunca ouvi falar? Pois é, eu também não sei. Existem algumas coisas que simplesmente não fazem sentido e, bem, o meu trabalho aqui é garantir que as pessoas conheçam essa área incrível que fez a minha vida e que pode fazer a sua. Então vamos lá. Seguinte, você já passou por alguma dessas situações que eu até acabei de falar? Seu app travou? O botão não está funcionando? Você recebeu uma cobrança errada? E saiba que quando isso acontece, quando existem esses problemas, por mais que você xingue, você talvez não tenha pensado que existe uma profissão inteira que é só dedicada para evitar exatamente que esse tipo de momento aconteça. E aí eu quero trazer uma analogia para você que eu sempre faço. Imagina uma fábrica de carros, certo? Você tem quem projeta o carro, você tem quem fabrica as peças do carro, você tem um time que monta essas peças e tem também o time que controla a qualidade, que pega o carro pronto, né, ou a peça pronta e verifica. Tudo possível para garantir que está funcionando. Tem métricas de qualidade. Por exemplo, imagina verificar se os freios, a frenagem do carro está funcionando, se as portas estão abrindo como devido, se o motor faz barulho estranho. Esse time, ele não fabrica o carro, tá? Ele não é o cara que ele realmente constrói o carro, mas sem ele, os carros defeituosos vão chegar até o consumidor final. Inclusive, isso acontece por mais que tenha aí um processo de qualidade nessas montadoras. Só que a consistência de qualidade é muito mais alta. E galera, entenda uma coisa, isso funciona para qualquer tipo de área. Se a gente estiver falando de um alimento, esse alimento passou por processos de qualidade, métricas de qualidade, testes, e um software, ele não é diferente. Se você substituir o carro por um aplicativo, olha que interessante, o carro ele faz uma verificação de peças físicas e de testes físicos, né? O carro ele passa por uma verificação de defeito que pode causar um acidente, de qualquer coisa que pode realmente atrapalhar a utilização daquele carro. Agora o software ele passa por uma verificação de programa digital e testes funcionais e não funcionais. E o defeito pode causar a perda de dados, cobrança errada, problemas no uso. E quem faz esse tipo de teste, quem trabalha dentro dessa área, na área de teste de qualidade de software, é o QA, que significa Quality Assurance, né? Que é garantia da qualidade em inglês, é só isso. E, gente, o software, ele tá em todo lugar, inclusive dentro dos carros, mas ele também tá no banco, nos deliveries, né? Aplicativos de deliveries, e-commerce, supermercados. Existe uma necessidade enorme de pessoas que são qualificadas somente para garantir que ele está funcionando, né? E para criar processos para fazer com que ele funcione com qualidade, para que ele funcione, chegue no seu consumidor final impecável. E é bom que vocês saibam disso, porque essa é a área que fez a minha vida. Essa é a área que eu falo todo dia aqui sempre. E eu tô querendo mostrar para vocês. E, como eu disse, até mesmo carros hoje em dia
tem aplicações, né? A gente tem hoje as telas, as multimídias, e pois é, quem vai testar aquelas multimídias, inclusive eu já tive aluno testando multimídia de carro da Volkswagen, por exemplo. Interessante, né? Aí você deve estar se perguntando, beleza, eu entendo como que funciona um processo de qualidade para um carro, para uma comida, mas o que um QA faz no dia a dia, né? E eu vou mostrar aqui o conceito, né? E o que um QA realmente faz quando chega para trabalhar. As 5 atividades principais do QA são basicamente essas. Entender o sistema, ou seja, pegar o sistema, compreender ele, ler os requisitos, documentações, conversar com as pessoas para explicar como o sistema funciona de primeira viagem, escrever casos de testes, né? Então é uma lista de passos que são exatos de como funciona cada funcionalidade, como ela deveria estar funcionando, né? Um checklist de como ela deveria estar funcionando. Testar o sistema manualmente, então realmente utilizar o app como se fosse um usuário real, né? Como se você fosse o usuário final ali do processo. E isso é muito interessante porque essa parte de usar o aplicativo é uma coisa que a gente já faz no dia a dia para todos os sistemas aplicativos que a gente utiliza. Não só isso, temos o trabalho de reportar bugs e verificar correção. Então, por exemplo, após um desenvolvedor, você falar, poxa, achamos um erro, achamos o famoso bug, o tal botão não está funcionando, a cobrança está cobrando indevidamente, de forma errada, a gente vai pegar, né, mandar isso para o desenvolvedor vai devolver para a gente corrigido, ou deveria estar corrigido, e a gente vai garantir que aquele processo está funcionando da forma esperada, tá? E aí, eu vou trazer um exemplo real aqui para vocês de um parcelamento em 12 vezes, tá? Então, a empresa ela vai lançar uma nova funcionalidade, o aplicativo vai ter uma funcionalidade nova, e o usuário ele pode parcelar em até 12 vezes agora. E o QA ele começa a pensar em todas as situações possíveis, todos os tipos de cenários que podem acontecer. E aí tem o cenário óbvio, parcelar em 2 vezes, 6 vezes, 12 vezes. Será que isso funciona corretamente? Mas e se o usuário, né, tentar passar o limite, tentar fazer 13 vezes? O sistema ele vai bloquear? E também o inesperado. E se cair a internet no meio da operação? E se o limite do cartão for insuficiente? Então, cada uma dessas perguntas vira um caso de testes. Encontrar o que realmente quebra antes do usuário encontrar, esse é o trabalho do QA no final das contas. Nós fazemos isso de várias formas, tá, galera? Não é somente testando manualmente, olhando lá, e isso é o que a gente chama no final do processo, mas também criamos processos, né, dentro da empresa, para garantir que nós conseguimos encontrar esses tipos de problema, ou esses possíveis problemas antes de acontecerem. E aí, time, eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre por que a demanda por QA é tão grande, tá? E assim, a gente pode primeiro dizer que o software é feito por humanos, no final das contas, né? E também por inteligência artificial. Só que eles cometem erros. Inclusive, quanto mais complexo um software é, mais oportunidades para bugs aparecerem. Porque quanto mais complexo, mais regras terão e essas regras ficam cada vez mais complicadas. E por mais que você esteja pensando assim, mas Manny, a IA não vai lidar com isso e vai gerar sistemas sem bugs nenhum? Isso é meio que quase impossível, principalmente considerando a quantidade de casos e cenários que podem acontecer e integrações que podem acontecer, e códigos gerados por humanos e também por IAs geram bastante bug, e eu falo isso por experiência própria. Eu lidero times dentro da área de tecnologia, na área de qualidade, há muito tempo, e mesmo com a evolução da IA, que está sendo incrível, mesmo assim a gente está encontrando muito problema. E aqui, pensa no seu app de delivery favorito, né? Não sei lá, pode ser o iFood, pode ser o Uber Eats, que eu acho que não funciona mais, eu acho que também a gente tinha antigamente, ou tem ainda o Rappi, eu já nem lembro mais, eu não uso muito, eu uso basicamente o iFood quando eu preciso, mas ele funciona em milhares de celulares, né? Ao mesmo tempo, ele precisa funcionar inclusive em modelos completamente diferentes, em sistemas operacionais diferentes, né? iOS do iPhone, o Android OS, e também temos aí conexões variadas, né? A gente tem internet rápida, uma internet lenta, com Wi-Fi, 3G, tudo precisa funcionar independente da situação, tá? Não só isso, a gente tá falando só de um aplicativo de comida, a gente tá falando de múltiplos pagamentos, vários cartões de créditos, bancos, carteira digital, método de pagamento e picos de uso, milhões de pedidos simultâneos no horário do almoço, tirando ainda a utilização dos restaurantes, né, que precisam colocar o cardápio, o catálogo. Olha a quantidade de funcionalidades, né, e cada funcionalidade pode ter muitos e muitos bugs, tá? Uma funcionalidade pode ter milhares de bugs, dependendo aí do problema. Eu espero que não seja o caso do iFood, na minha opinião não é, mas saiba que isso pode acontecer. E cada bug que chega no usuário tem um custo, uma avaliação mais negativa, um reembolso, uma perda de dados sensíveis. E não só isso,
perder o cliente, perder dinheiro, e isso é a última coisa que uma empresa vai querer. E os números que provam essa demanda, né, que está crescendo cada vez mais, são justamente isso, o crescimento no Brasil. Então, contratações de analistas de teste estão crescendo em 33,44% entre 2024 e 2025, né, que são os dados mais novos que a gente tem aqui, considerando o portal Salário e o CAGED, tá, que são órgãos aí que realmente fazem esse tipo de pesquisas. E também a gente tem o Bureau Labor of Statistics, que projeta aí 25% de crescimento de demanda por QA até 2030. Isso é um valor muito acima da média, tá, galera? Inclusive, eu tava vendo que 15%, né, considerando para desenvolvedores, que também vai crescer, 15% já é muito acima da média. E o QA é uma das funções de TI com crescimento mais consistente e comprovado, tanto no Brasil quanto no mercado internacional, tá? E será que o QA é para você? Isso é uma pergunta que você deve estar se fazendo e eu entendo. E o perfil do QA não é sobre, necessariamente, só saber tecnologia. É sobre como você realmente pensa e como você age no dia a dia. E aqui, ó, as características de quem se destaca na área de QA são atenção aos detalhes. Isso talvez é uma coisa que você já tem, um cara detalhista, um cara que entra num quarto e já vê uma coisa diferente, um cara que às vezes está no trabalho e já pega problemas diariamente. Você nota que algo tá fora do lugar, né? Você vê inconsistências que outras pessoas às vezes passam direto. Curiosidade investigativa. Então, ser QA, no final das contas, é quase como ser o Sherlock Holmes, né? É quase como ser um detetive, porque você procura problemas, você procura possíveis cenários que não foram pensados para garantir que aquele momento específico vai funcionar independente do momento. Quando algo dá errado, você quer entender, inclusive, por que aconteceu e como que eu posso reproduzir aquele erro. Um erro reproduzido é um erro que pode ser facilmente consertado. E além disso, a gente tem paciência e método, né? Que inclusive, obviamente, aqui na Lumistack a gente sempre ensina sobre isso. Paciência é uma coisa um pouquinho mais difícil de ensinar, mas método é algo que a gente tem e tem muito, muito bem. Além disso, outra coisa que um QA precisa é uma comunicação clara. Você vai trabalhar com desenvolvedores, com time de produto, com designers, né? Então você descreve, além disso, problemas de forma que qualquer pessoa consegue entender como replicar aqueles problemas. E não somente isso. Pensamento crítico, você naturalmente faz perguntas do tipo, e se? Esse tipo de coisa, galera, faz com que você já esteja numa posição como QA muito favorável. É uma posição, e eu falo isso sério, porque é isso que faz a diferença no final das contas. Então, se você é aquela pessoa que pega, acha pelo em ovo, como dizem, você tá no lugar certo. E aqui, ó, vamos fazer um teste rápido de perfil. Você já usou o app e pensou, esse botão tá no lugar errado? Essa mensagem de erro não faz sentido? Por que esse processo tem tantos passos? Se sim, você já pensa como um QA, você já tá quase pronto para se tornar um QA. Você só ainda não foi pago por isso, né? Então você já está atuando basicamente como QA, você só não foi pago. E eu quero fazer aqui uma lista das coisas que a gente aprendeu aqui. Você aprendeu que QA é literalmente a garantia de qualidade, de teste de software. Você aprendeu que parte do trabalho dele é encontrar bugs. Você aprendeu que QA é uma área, uma carreira que está com uma alta demanda absurda dentro do mercado de tecnologia e só vai crescer mesmo com IA. Inclusive, a IA vai potencializar esse crescimento. Um perfil analítico, você ter o perfil analítico significa que você acaba entrando no mercado com mais facilidade e claro, né? Não necessariamente você precisa entrar utilizando programação. Dá para ser um QA sem programação, principalmente inicialmente quando você começa na área. E esses daqui são 5 pontos que é tudo que você precisa saber para entender como que a área de QA funciona e considerar se essa área faz sentido para você ou não. E sinceramente ela fez a minha vida. E se você gostou dessa área, se você curtiu, não se esqueça de se inscrever porque a gente posta sobre a área de teste de qualidade de software todo dia. E não só isso, deixa o seu like que ajuda muito. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. E se você conhece alguém que está procurando uma área dentro de tecnologia ou quer mudar de carreira e encontrar uma área que realmente paga muito bem e que faz com que você consiga trabalhar com tecnologia de qualquer lugar remotamente, manda esse vídeo para ele. Galera, se você está procurando uma forma de conseguir entrar nesse mercado, saiba que nós temos aqui as nossas formações dentro da área de teste de qualidade de software da Lumistack. Clica aqui no link e participa. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. Inclusive, essas nossas formações são focadas para quem está querendo migrar para a área de teste de qualidade de software e conseguir alcançar até mesmo o mercado gringo. Bem, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que você tenha curtido a área de QA e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau, tchau!